Se você está em busca do melhor notebook gamer custo-benefício da atualidade, esse aqui é simplesmente o melhor vídeo que você vai encontrar. Já que nos últimos meses a gente comprou e testou basicamente tudo que existe no mercado e agora finalmente a gente separou só os melhores para vocês. E eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Então agora bora conhecer os melhores notebooks gamers custo-benefício da atualidade. E o primeiro notebook dessa lista é o Acer Nitro V15. Aqui nós temos basicamente um dos notebooks gamers de entrada mais vendidos da atualidade. E ele foi um dos mais vendidos justamente porque entrega um conjunto bem legal e direto também tem promoções dessa máquina. Inclusive a gente está deixando o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente e a gente também vai deixar aqui na descrição o link dos grupos de ofertas, porque já rolaram várias ofertas, tanto do Acer Nitro V15 quanto dos outros notebooks que a gente vai mostrar por um preço bem bacana. Mas voltando aqui para o nosso Acer Nitro V15, essa máquina entrega uma boa construção em plástico, já tem essa nova identidade visual da Acer, que é um pouco mais minimalista e discreta quando comparado com as versões anteriores, tem boas conectividades, aqui do lado esquerdo ele tem a porta de carregamento proprietária, tem porta de rede, tem porta HDMI, duas portas USB do tipo A e uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo e é Thunderbolt 4. Já do lado direito ele tem apenas uma porta USB do tipo A e também a porta de áudio. Na parte interna, ele vem com esse teclado reto-iluminado na cor branca, tem um tecladinho numérico, tem um bom touchpad e no geral ele ficou bem mais discreto quando a gente compara com as versões anteriores que tinham um teclado vermelho ou laranja. Então aqui a gente tem um notebook que é bem mais discreto e vai atender tranquilamente tanto aquele público que quer jogar quanto o público que quer um notebook para trabalhos e consequentemente uma máquina mais discreta. Já na parte da tela, ele vem equipado com painel IPS com resolução Full HD, proporção 16:9 e taxa de atualização de 165 Hz. E esse painel vai ser simplesmente perfeito para aquele público que quer consumir um conteúdo, quer trabalhar com imagem e vídeo, também desde que não seja algo muito profissional, porque esse aqui não é um painel 100% sRGB. Mas o público que mais vai aproveitar esse painel é justamente o público gamer, já que aqui nós temos uma boa taxa de atualização que vai te dar uma experiência muito bacana nos jogos. E na parte do hardware, aí nós temos várias versões, algumas equipadas com i5, i7, i9, versões equipadas com Ryzen 7 e também versões equipadas com 3050, 4050, 5050, 4060. Então a linha Nitro V15 tem uma infinidade gigantesca de possibilidades. E aí vai depender basicamente de qual a sua necessidade e também quanto você quer gastar. Mas como esse aqui é um vídeo focado em notebooks gamer custo-benefício, ou seja, aqueles que são de entrada, a gente vai restringir apenas as versões com i5 ou Ryzen 7 e com RTX 3050 ou 4050. Já que atualmente você consegue encontrar essas versões entre R$ 4.500 a R$ 5.900, dependendo da configuração. Essa versão vem equipada com i5 13420H e uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM. E lá no vídeo de análise completa nós fizemos vários testes de benchmark e também vários testes em jogos. E o que a gente percebeu é que ela entrega um desempenho bacana, mas quando a gente compara com alguns concorrentes, como por exemplo o Lenovo Lock ou até mesmo o Asus TUF Gaming F16, ela acaba entregando um desempenho um pouquinho abaixo. E isso acontece porque essa máquina vem com a configuração de energia um pouco mais baixa quando comparado com seus concorrentes. Mas ainda assim você vai conseguir um ótimo desempenho para editar vídeos, para trabalhos um pouco mais pesados e até mesmo para jogar em Full HD com preset no alto em vários jogos. Inclusive lá no vídeo nós testamos vários jogos e na maioria deles a gente conseguiu um desempenho bem bacana. Já na parte da desmontagem e upgrades, aqui nós temos uma máquina que é bem fácil de você fazer todo o processo. Basta você remover todos esses parafusos Phillips da tampa inferior e depois com o auxílio de uma ferramenta você vai soltar todas as travinhas até que a tampa se solte completamente. E essa aqui é a parte interna do Acer Nitro V15. Aqui temos dois slots de memória RAM DDR5 a 5200, então se você comprar a versão de 8 GB, você pode colocar mais um pente e se você quiser dá para remover esse pente que vem nele e fazer o upgrade colocando mais um pente e também expandindo a que já vem nele. Na parte do armazenamento, ele vem com um SSD NVMe e você pode colocar mais outro, já que temos um slot livre aqui do lado. Na parte térmica, temos um sistema de arrefecimento bem robusto e que também é bem barulhento. E por fim, tem essa bateria que consegue entregar uma autonomia de mais ou menos 2 a 3 horas. E quando eu falo para vocês que esse sistema de arrefecimento
aquecimento é barulhento, pessoal, ele é barulhento mesmo, viu? Se você for jogar no máximo ou for utilizar algum programa que vai estressar essa máquina, possivelmente o barulho da ventoinha vai acabar te incomodando um pouco, viu? Mas se você joga de fone ou se você está acostumado com isso não vai ser um problema para você. Mas caso você nunca tenha comprado um notebook gamer, aí pode ser que você fique um pouco incomodado com esse barulho. Então, se você está em busca de um notebook gamer custo-benefício, com certeza o Acer Nitro V15 continua entregando um bom conjunto pelo valor que é cobrado, já que atualmente você consegue encontrar essa máquina na faixa dos R$ 4.400 a R$ 5.900, dependendo da versão. Na verdade, se você procurar a versão que vem equipada com a 4060, por exemplo, aí pode passar facilmente dos R$ 6.000. Mas se a gente focar na versão com a RTX 3050 ou a versão com a RTX 4050, que também é uma ótima máquina e você consegue encontrar na faixa dos R$ 5.000, com certeza o Acer Nitro V15 continua sendo uma boa opção. E lembrando que a gente tem vídeo de análise completa aqui no canal de quase todas as versões do Nitro V15. Então, se você tiver qualquer dúvida, dá uma olhada no vídeo aqui no canal. E se você quiser comprar essa máquina, a gente também vai deixar o link aqui na descrição das versões que a gente mais indica, já que existem várias variações dessa máquina e só algumas valem muito a pena dependendo do valor. E agora eu vou dar uma dica bem importante para aquele público que comprou uma dessas máquinas e veio com o Linux instalado. A gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente mostra o passo a passo da instalação do Windows. Então lá a gente mostra desde a criação do pendrive bootável até o processo de atualização de todos os drivers. E aí, depois de fazer todo o processo de instalação, a gente recomenda que você compre uma chave de ativação lá na GVGMall. E é bem fácil, viu? Você vai pegar basicamente a versão do Windows que você instalou, por exemplo, o Windows 11 Pro ou Windows 11 Home, vai comprar a versão específica, copiar a chave, colar no seu Windows e pronto. Agora você vai ter um Windows ativado e não vai precisar ficar colocando a sua máquina em risco utilizando ativadores. E se você colocar o cupom GVGBR, você pode ganhar até 25% de desconto. E o segundo notebook é o Asus TUF Gaming F16. Aqui nós temos uma construção melhor quando comparado com o Acer Nitro V15, justamente porque a Asus utiliza materiais de qualidade um pouco superior. Então, por exemplo, aqui na tampa da tela nós temos uma construção em alumínio que acaba dando um charme a mais e além disso também deixa o notebook um pouco mais parrudo. Já no restante do notebook nós encontramos um plástico de uma qualidade um pouco melhor, traz esse ar de robustez. Então, quando a gente compara diretamente o F16 com o Acer Nitro V15, você consegue perceber de forma bem rápida que esse notebook é bem mais robusto e traz esse ar um pouco mais minimalista, ao mesmo tempo que ele é mais robusto, né? Então a Asus consegue colocar essas características no seu notebook. Na parte do design e construção, nós temos basicamente essa identidade visual da Asus, que é uma identidade um pouco mais antiga, já que a gente mostrou o Asus F16 com a 5050, ele acaba sendo um pouco mais minimalista do que esse aqui, já que a tampa é toda lisa e a gente tem apenas uma escrita aqui no canto. Inclusive, lá no vídeo eu falei que eu gosto mais daquele design, né? Mas quando a gente compara os notebooks de entrada, que no caso é esse, com o Nitro V15, com o Lock e com os outros notebooks, esse design continua sendo bem bonito. Aqui na parte interna temos um teclado que é retroiluminado e além disso ele também é um teclado RGB. E isso é bem bacana porque normalmente a gente não costuma ver esse tipo de teclado em notebooks gamer de entrada. Além disso, ele também tem um tecladinho numérico e tem um bom touchpad. Na parte das conectividades, aqui do lado esquerdo ele tem a porta proprietária de carregamento, porta HDMI, uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, uma porta USB do tipo A e uma porta de áudio. Já do lado direito, ele tem apenas uma porta USB do tipo A. Já na tela, essa versão vem equipada com painel IPS com resolução Full HD, tem a proporção 16:10, que é essa proporção um pouco mais quadradinha, e tem uma taxa de atualização de 144 Hz, que vai ser simplesmente perfeito para você jogar aqueles jogos que precisam de uma taxa de quadros maior. E o único ponto negativo desse painel é que ele não é 100% sRGB, ou seja, se você faz parte daquele público que quer trabalhar de forma profissional, com imagem ou com vídeo, trabalhar na tela desse notebook talvez não seja a melhor opção para você. Mas caso você tenha um monitor profissional, aí você pode ligar aqui tranquilamente ou na porta USB do tipo C ou até mesmo na porta HDMI e aí usar só a potência do notebook. Mas caso você queira uma máquina para trabalhar diretamente na tela, aí talvez seja melhor você procurar uma máquina com especificações mais voltadas para o trabalho com imagem e vídeo. Mas de qualquer forma, essa tela vai atender tranquilamente a maioria esmagadora do público, justamente
justamente porque ela entrega bons resultados e também tem bordas que são bem finas para essa categoria. Inclusive, dá só uma olhada nessas imagens que a gente fez. Dá para ver que esse painel entrega boas cores, entrega um bom brilho e ainda por cima tem 144 Hz de atualização. Já na parte do hardware, nós encontramos essa máquina em várias configurações, tanto com processador Core 5, Core 7, RTX 3050, 4050, 5050 e 5060. E como as versões com RTX 3050 e 4050 que ficam ali na faixa dos R$ 4.500 a R$ 5.900, a gente vai se ater justamente a elas. Então, nesse caso, nós temos a versão equipada com processador Core 5 e uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM. E assim como o Acer Nitro V15, aqui temos uma placa de vídeo que tem um TGP de mais ou menos 65 a 75 watts. E isso quer dizer que a gente vai ter um desempenho bem parecido entre as máquinas, já que eles têm a mesma placa de vídeo e também um TGP bem parecido. Só que na prática, tanto nos testes de benchmark quanto nos testes em jogos, nós conseguimos um desempenho um pouquinho superior quando comparado com o Acer Nitro V15. Então aqui a gente testou vários jogos, vários programas pesados, e a gente conseguiu ver que essa máquina entrega um bom desempenho, ao mesmo tempo que ela não esquenta tanto quanto o Acer Nitro V15 e também ela acaba sendo bem menos barulhenta. E o único ponto negativo dessa versão do F16 é que ele vem equipado com memória RAM DDR4 a 3200, enquanto que seus concorrentes têm memória RAM DDR5 ou a 4800 ou a 5200. Então isso aí pode acabar impactando diretamente quando a gente compara ele com notebooks que tem um TGP mais alto e também tem a mesma placa de vídeo, o mesmo processador. Mas de qualquer forma, o F16 acaba entregando um ótimo desempenho e que vai atender tranquilamente a maioria do público que quer uma máquina dessa para trabalhar com programas mais pesados, programação, modelagem 3D, às vezes um AutoCAD, um Revit. Ele também vai atender tranquilamente o pessoal da edição, e se você faz parte do público gamer, aí sim que ele vai te atender melhor ainda, já que essa máquina tem uma ótima experiência para o público gamer, tanto na parte da tela, que tem bordas bem finas, quanto na parte do teclado, que na minha concepção é um dos melhores teclados nessa faixa de preço. Já na parte da desmontagem, também é bem fácil de você fazer todo o processo. Basta utilizar uma chave Phillips para remover todos os parafusos da tampa inferior, e aqui eu recomendo que você tome bastante cuidado na hora de remover os parafusos, porque tem parafusos que são maiores do que outros. Ou seja, se você acabar trocando esses parafusos de lugar, você pode acabar estragando a carcaça do seu notebook. Depois de remover os parafusos, basta ir soltando todas as travinhas, e essa aqui é a parte interna do F16 equipado com a RTX 3050. Aqui nós temos dois slots de memória RAM DDR4 a 3200, tem um SSD NVMe do tamanho 2280 e aqui tem outro slot para você fazer o upgrade colocando mais um SSD NVMe. Na parte térmica, temos esse sistema de arrefecimento com 3 heat pipes e 2 coolers, que dão conta tranquilamente desse conjunto, e essa bateria que tem uma autonomia de mais ou menos 2 a 3 horas. E o legal é que o F16 entrega boas temperaturas e ele é bem mais silencioso quando comparado com os concorrentes. Então dá uma olhada nessa câmera térmica, dá para ver que na parte que você utiliza do teclado para jogar, as teclas não ficam quentes. E outra coisa que você consegue perceber é que ele não joga ar quente direto na tela, igual acontece com o Acer Nitro V15. Então se você está buscando uma máquina gamer um pouco mais robusta, com bordas mais finas e também com teclado RGB e bom desempenho, com certeza essa versão do F16 é uma das melhores que você pode comprar. Inclusive, normalmente essa versão com a RTX 3050, ela entra em promoção assim na faixa de 4.200, 4.500, e eu acredito que vale bastante a pena pelo que ela entrega. E para completar esse vídeo, temos o Lenovo Lock. E aqui é muito importante que você não confunda o Lenovo Lock com o Lenovo Lock Essential, que é essa versão um pouco mais básica que a gente já fez vários vídeos aqui no canal. E essa aqui normalmente é indicada para aquele público que quer uma máquina um pouco mais simples, mas que entregue um bom desempenho. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida sobre essa versão do Lock, que é a versão Lock Essential com um processador de 12ª geração e RTX 3050 ou 4050, dá uma olhada aqui no canal porque a gente tem vídeo de análise completa. Só que
nesse vídeo a gente indica justamente essa versão do Lock, que é a versão completa, né? Porque aqui a gente vai ter uma construção que é bem superior, também vai ter uma tela 100% sRGB e vai ter várias coisas que colocam essa versão muito acima da versão Lock Essential, como por exemplo, 2 slots de memória RAM e também um sistema de arrefecimento muito superior. Mas se você não conhece essa máquina, esse aqui é o Lenovo Lock. Ele já vem com essa nova identidade visual da Lenovo, que eu gosto bastante porque acaba sendo bem mais discreta e ao mesmo tempo robusta. Ele é todo construído num plástico de boa qualidade, inclusive é um plástico melhor do que esse plástico aqui que equipa o Lock Essential, já que esse aqui lembra bastante a linha Slim 3, que é uma linha de entrada e consequentemente acaba sendo um pouco mais frágil. Já essa versão do Lock tem um plástico um pouco mais robusto e acaba lembrando ali mais o Asus TUF Gaming. Então eu gosto bem mais dessa construção. Já na parte interna ele tem esse teclado retroiluminado que tem tecladinho numérico, tem um ótimo touchpad que inclusive é bem grande e infelizmente não tem o sensor de impressão digital. Já na parte das conectividades, aqui do lado esquerdo ele não tem nenhuma conexão, do lado direito ele tem apenas uma porta USB do tipo A chavezinha para você ligar ou desligar a webcam e uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo. E a maioria dessas conexões estão justamente aqui na parte traseira do notebook. Aqui a gente tem uma porta USB do tipo A, porta HDMI, uma porta de rede, mais uma porta USB do tipo A e por fim uma porta proprietária de carregamento. E aqui você consegue ver duas saídas de ar que são bem robustas e acabam ajudando bastante na refrigeração dessa máquina. Já na parte da tela nós temos um painel IPS com resolução Full HD, proporção 16:9, brilho de 300 nits e tem 144 Hz de atualização. E o mais legal é que esse aqui é o único notebook desse comparativo que tem uma tela 100% sRGB. Isso significa que ele vai ser simplesmente perfeito para aquele público que quer trabalhar com imagem ou com vídeo de forma profissional direto na tela do notebook. Inclusive, dá só uma olhada na qualidade de imagem dessa tela. Você consegue ver que as cores são bem vibrantes, o brilho é muito bom, não distorce as cores dependendo do ângulo de visão e ainda por cima tem 144 Hz de taxa de atualização, o que é perfeito para você jogar jogos de FPS. Já na parte do hardware, essa versão vem equipada com o i5 13450HX, que é um processador bem mais poderoso quando comparado com esses dois que a gente mostrou no vídeo, tanto do V15 quanto do F16. Ele vem equipado com a RTX 3050 com 6 GB de VRAM e um TGP de mais de 80 watts e tem memória RAM DDR5 a 4800 MHz. E o interessante é que nos nossos testes em benchmark e também nos testes em jogos e programas pesados, nós acabamos conseguindo um desempenho um pouco maior do que o F16 e também um pouco maior do que o Acer Nitro V15. E isso acaba acontecendo justamente por ter um TGP um pouquinho mais alto e também por ter uma configuração de energia um pouco mais elevada. Então aqui a gente conseguiu rodar vários jogos pesados, tanto na versão com a RTX 3050 quanto na versão com a RTX 4050, já que essas duas versões atualmente custam entre R$ 4.400 a R$ 5.900 e de todos esses que a gente mostrou, esse aqui entrega um pouquinho a mais de desempenho. Não é algo que vai fazer você comprar um ou outro, mas se a gente comparar eles na mesma faixa de preço, pode ser interessante você pegar o Lock justamente por ter essa pequena diferença. Já na parte da desmontagem, é bem fácil você remover essa tampa inferior. Basta soltar todos os parafusos Phillips da parte de baixo, soltar a tampa com bastante cuidado e essa aqui é a parte interna do Lenovo Lock. Aqui temos dois slots de memória RAM DDR5 a 4800 MHz e o interessante é que se a gente comparar diretamente com o Lenovo Lock Essential, que é aquela versão equipada com processadores Intel da 12ª geração, você vai ver que aqui nós temos dois slots em Dual Channel, enquanto que lá tinha apenas um slot e não tinha memória RAM soldada na placa-mãe. Ou seja, para você fazer o upgrade naquela versão, você precisava trocar o pente que vem. Aqui não, se você pegar a versão de 8 GB, basta colocar mais um pente de 8 GB. Na parte do armazenamento, ele vem com esse SSD NVMe do tamanho 2242 e se você quiser, você pode substituir ele por um de tamanho 2242 ou tamanho 2280. Do outro lado, temos mais um slot extra para você fazer o upgrade e aqui na parte térmica nós temos um sistema bem robusto. E por fim, tem essa bateria que também consegue entregar uma autonomia entre 2 a 3 horas de uso moderado. E assim como no F16, aqui nós também conseguimos boas temperaturas e o teclado fica bem confortável para você jogar. Inclusive, só existem dois pontos no teclado que ficam um pouco mais quentes, mas ficam bem longe das teclas que a gente mais utiliza. E para
mim, essa versão do Loki é com certeza uma das melhores versões que você pode comprar, justamente porque ele entrega um dos melhores conjuntos, contando com tela 100% sRGB, um ótimo desempenho, possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM, já é memória RAM DDR5, tem teclado retroiluminado e também tem boas conexões. Então, se você encontrar essa máquina por um valor bacana, com certeza vale a pena você investir a sua grana. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida sobre ela, dá uma olhada aqui no canal, porque a gente tem vídeo de análise completa, tanto dessa versão quanto da versão Loki Essential, e de vez em quando aparece algumas promoções, mas só vale a pena se a diferença for muito grande de valor, beleza? Mas e aí, Guilherme, qual dessas máquinas que eu devo comprar? E cara, pra gente descobrir essa resposta, a gente tem que saber qual vai ser o seu uso e também quanto que você quer gastar, já que aqui a gente tem máquinas que costumam ser achadas em preços menores e também tem máquinas que têm características específicas, como por exemplo, se você vai trabalhar com audiovisual e precisa de uma máquina que tem uma tela 100% sRGB, a única que tem essa característica aqui nessa mesa é justamente essa versão do Loki, então você teria que comprar especificamente ela. Mas caso você queira uma máquina apenas para trabalhar com programação, com modelagem 3D ou qualquer outro programa que não precise de uma certificação na tela, aí qualquer uma delas vai te servir tranquilamente. O que você tem que saber é o seguinte, as três entregam um bom conjunto e uma boa construção, mas quando a gente compara elas lado a lado, você percebe que o Asus tem uma construção um pouquinho melhor. Já na parte da tela, o Loki tem a melhor tela entre eles. Já na parte do teclado, o Asus F16 é o único que tem um teclado RGB, então se isso é importante para você, esse aqui é o notebook certo. Na parte das conexões, eles têm conexões muito parecidas, e na parte de hardware e desempenho, aí nós temos três máquinas com características bem parecidas, já que você encontra versões delas com a 3050 ou 4050, e o que vai mudar são pequenos detalhes, como por exemplo, o Acer Nitro V15 tem memória RAM DDR5, o Lenovo Loki também tem memória RAM DDR5 e o Asus F16 tem memória RAM DDR4. Já na parte dos resultados práticos, tanto em benchmarks quanto em jogos, aí o Lenovo Loki sai um pouquinho na frente, acompanhado do F16 e por fim o Nitro V15. Então a gente tem uma pequena diferença entre eles, mas caso isso faça diferença na sua escolha, saiba que temos essa pequena diferença e esse pequeno ranking entre essas três máquinas. E por fim, nós temos três máquinas com uma ótima construção interna e que aceitam upgrades tanto de armazenamento quanto de memória RAM. E lembrando que a gente está deixando o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente e também tem um link dos nossos grupos de ofertas. E a minha dica pessoal para vocês é olhar qual o valor do notebook na data que você está assistindo esse vídeo, porque os valores ficam oscilando e aí dependendo da data que você está assistindo, esse aqui pode estar mais caro, esse mais barato, então a gente está deixando o link aí na descrição justamente para você clicar e ver qual deles está num preço bacana. Mas caso os três estejam no mesmo valor, a gente recomenda que você pegue o Loki justamente por ter uma tela 100% sRGB e por ter um pouquinho a mais de desempenho. Mas agora eu quero saber qual desses três notebooks você escolheria se eu fosse te dar um deles agora. Você iria de Acer Nitro V15, de Lenovo Loki ou de Asus TUF Gaming F16? E caso você conheça qualquer outro notebook gamer que tem um bom custo-benefício nessa mesma faixa de preço, coloca aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai testar e se ele for realmente bom, a gente pode acabar mandando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!